Tiago 3:13 diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? No último culto de doutrina nós falamos sobre os males que a inveja traz. E é muito interessante falar sobre a inveja, pois normalmente pensamos que a inveja é um mal que sempre vem dos outros para nós. Porque ninguém admite pensar que é invejoso. Ou admitir que teve inveja de alguém. Isso é sempre muito difícil. Mas a verdade é que a inveja faz parte da natureza carnal. E ela pode se manifestar em qualquer pessoa, a qualquer tempo e qualquer momento. E os sintomas da inveja são muito práticos para serem identificados. Primeiro, trata-se de uma ambição egoísta. O invejoso sempre pensa e entende que ele tem o direito, que ele é merecedor de todo o bem. Segundo, ele não consegue partilhar o sucesso alheio, ou participar do sucesso alheio. Ao invés de se alegrar com quem se alegra, ao ver alguém feliz e contente, ele se entristece. Porque acha que aquilo deveria ser para ele ou para ela. Há uma espécie de revolta, de raiva com o sucesso do outro. E a palavra diz que a inveja é a podridão dos ossos. É um câncer nos ossos. Ela adoece, fragiliza a estrutura de uma pessoa. Nós vimos diversas passagens bíblicas no último culto, condenando a inveja de forma veemente e mostrando como devemos lidar com isso e como devemos lidar com invejosos. Citamos que não se deve provocar o invejoso. Ao saber que a pessoa tem esse sentimento, que ela vive essa ambição egoísta, que ela não consegue se alegrar com nenhum sucesso alheio, você não deve utilizar o seu sucesso, que está dando certo para você, para fazer pouco dessa pessoa. Também citamos que não se deve utilizar as redes sociais. Na verdade, isso é de uma baixaria tão grande. A pessoa fica nas redes sociais. Isso aqui é para quem tem inveja. Isso aqui, outro dia eu estava passando e vi uma pessoa de outra cidade dizendo: no lugar onde os invejosos ficam com raiva. Meu Deus do céu.
Ou seja, a pessoa está tão preocupada com quem tem inveja dela que está esquecendo de viver. Amaldiçoando e citando. Não entre nesse caminho não, porque você é de outro nível, meu irmão. Que nível é esse? O nível espiritual. Quem anda no espírito não entra nessas brigas carnais, nessas picuinhas, nessas coisas pequenas. Porque sabe que tipo de guerra, de batalha foi chamado pelo Senhor para pelejar. Então não se troque com o invejoso, não faça pouco do invejoso. Não queira mostrar para ele que você tem mais, sabe mais ou vive melhor. Isso também não quer dizer que você vai privar a sua vida, deixar de fazer determinadas coisas ou de ter determinadas coisas para não ferir o invejoso. Há um equilíbrio entre estes dois extremos. Você não vive para atacá-lo, mas também não deixa de viver para satisfazer a ruindade dele. Você precisa desse equilíbrio. Mas Tiago, além de citar a inveja, ele também cita o sentimento faccioso. Vejam que ele começou com uma pergunta. Ele disse: quem dentre vós é sábio e inteligente? No começo do capítulo 3, ele faz uma crítica aos líderes, aos mestres, aos que queriam ser mestres, mas não queriam a cobrança, o rigor no juízo para quem é mestre. Agora ele pergunta: quem de vocês é mestre, é sábio, é inteligente? Demonstre esta inteligência pelo bom trato, com as suas obras, e olha a expressão que ele cita: em mansidão de sabedoria. A demonstração de sabedoria e inteligência, segundo Tiago, não se dá pela capacidade de decorar ou acumular conhecimento, mas pela forma que você trata as pessoas. E ele diz que o conhecimento colocado de forma prática gera mansidão de sabedoria. Não confunda mansidão com fraqueza, porque mansidão nas Escrituras é o controle da força. O homem ou a mulher mansa, de acordo com as Escrituras, é aquela pessoa que pode causar um prejuízo a outrem. Ela tem poder para atropelar alguém, mas ao invés de fazer isso, ela se controla. E muitas vezes vai até além, porque ao invés de fazer o mal, ela semeia o bem. Nós vamos ver isso em algumas outras passagens das Escrituras. A verdadeira sabedoria é demonstrada pela forma que você lida com as situações, e principalmente com as pessoas. Aí ele cita a inveja, e nós já aprendemos como lidamos com a inveja e com os invejosos. E agora ele cita o sentimento faccioso. Interessante que o termo utilizado por ele é bem conhecido de todos nós, que vivemos na democracia. Sentimento faccioso aqui diz respeito a um político em campanha. A uma pessoa que está fazendo campanha para ter eleitores, em busca de aliados. Vejam quanto as coisas vão descendo a um nível que ele chama de terreno, animal e diabólico. O que começou com uma ambição egoísta, com a vontade de ter
a supremacia, a preeminência, o primeiro lugar. De ter tudo para si, agora se transforma em sentimento faccioso. Essa pessoa não quer estar errada sozinha. E ela não faz absolutamente nada sem uma intenção maliciosa por trás. Ela quer seguidores. Vejam que Jesus nos chamou para gerarmos discípulos, mas não foi discípulos para nós. Nós formamos discípulos para Jesus. Para Jesus. Os discípulos não são nossos. Eles não nos transformam em gurus. Gente que deve ser consultada antes de qualquer decisão. Gente que se torna uma espécie de direção única e plena na sua vida. Você não faz nada sem aquela pessoa. Você não tem uma opinião formada que não tem a influência daquela pessoa. Isso aqui não é formar discípulos para Jesus, é para si. E quem tem o sentimento faccioso vive em campanha eleitoral. A pessoa não está preocupada em agradar a Deus. Está preocupada em ter admiradores. Em ter seguidores, em receber elogios. Tiago continua a crítica que ele começou no versículo 1. Ele está expondo líderes carnais. Mas o que ele cita em relação a esses líderes é real na vida das pessoas, no cotidiano. Tem gente que vive exatamente assim. Sempre formando um partido. É aquela pessoa que é contra tudo e todos. Mesmo nas pequenas coisas, em casa, na igreja, numa escola, num trabalho. Essa pessoa sempre está dividindo e nunca somando. Isso aqui é sentimento faccioso. Nós não precisamos viver em campanha, irmão, porque nós já fomos eleitos. Nós já fomos escolhidos por Deus. E na nossa mão e na nossa vida só chega e só vem aquilo que Deus preparou para nós. Tiago continua dizendo: se vocês têm essas coisas no coração de vocês, não vos glorieis. Ele apresenta outro nível de quem está descendo a sabedoria terrena, animal e diabólica, a vanglória. Há pessoas que têm muita facilidade de se vangloriar, de declarar que só aquilo que é seu presta. Só o que lhe pertence é bom. Com isso não estamos dizendo, irmãos, que nós não devemos valorizar o que Deus nos deu. Mas há uma enorme diferença entre valorizar o que Deus nos dá e se vangloriar do que temos. O antídoto contra isso é a humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantas vezes encontramos Jesus na Bíblia se vangloriando? Nenhuma. Na verdade, ele trabalha pela glória do Pai. Ele não trabalha para a glória própria, pessoal, particular, mesmo sendo digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não pode existir entre nós quem se vanglorie. Há pessoas que elas começam, por exemplo, a pregar.
E basta receber alguns elogios numa pregação, que daqui a pouco já não quer ouvir mais ninguém. Não, antigamente eu ouvia todo mundo, mas agora eu não paro para ouvir. E olha que eu já ouvi essas situações e acompanhei de perto várias vezes. Me lembro de um que disse: eu só paro para ouvir você e seu sogro. Daqui a pouco ele disse: eu só paro para ouvir seu sogro. Mas meu sogro tinha morrido, então ele não ouvia mais. Daqui a pouco eu não escuto mais ninguém. Terminou caído. Outro começou a estudar, a aprender determinadas coisas da Bíblia, se destacou um pouquinho. E ele já não vinha mais para culto de doutrina, porque não, isso aí tudo eu já sei. Escola bíblica não dava mais certo para ele. Daqui a pouco estava preso. Se desviou, foi preso. E quando foi solto, foi assassinado na porta de casa. Para vocês terem noção, irmãos, do quanto o comportamento orgulhoso ele é perigoso. Se Deus lhe deu um dom, se Deus está aperfeiçoando uma habilidade que te deu, isso é para a glória dele. Você tem uma voz que se destaca cantando, não fique zombando de quem canta desafinado, não. Porque para você a cobrança vai ser maior, porque a quem mais foi dado, mais será requerido. Seja em qual for a área, você sabe se arrumar, você não tem o direito de zombar de quem não sabe. Seja qual for a área, nós precisamos reconhecer o valor das pessoas. Porque cada pessoa tem valor no reino de Deus. São úteis no reino de Deus. Se a área em que você se destaca te dar algum destaque, não pense que você é único e exclusivo. Deus sempre tem 7.000 joelhos que não se dobram. Tem outros. Então não vamos nos vangloriar em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Tiago disse: não vos glorieis. E por último ele diz: nem mintais contra a verdade. E como alguém pode mentir contra a verdade? Ora, há pessoas que elas contrariam princípios da palavra. E elas confundem um sucesso temporal. Ou seja, as coisas começam a dar certo para ela, ou para ele. E ele começa a dizer: olha, está vendo, eu não estou tão errado. As coisas estão dando certo para mim. Nós aprendemos isso na lição que estudamos com os jovens sobre o livro do profeta Oséias, que profetizou no reinado de Jeroboão II. Um reino em que tudo estava dando certo economicamente. Nunca o reino do norte tinha prosperado tanto quanto naqueles dias. Mas Deus utilizou-se de Amós, de Oséias e de outros instrumentos para mostrar à nação que eles estavam em pecado. E que eles seriam cobrados pelo Senhor por causa disso. Então não é porque você está trabalhando, recebendo bem, se vestindo bem, comendo bem, como nunca antes na sua vida, que Deus está lhe aprovando, não. O oposto disso também não significa dizer que Deus está reprovando quem está na prova, quem não tem nada. Esses critérios que a gente usa para aprovação e reprovação da parte de Deus
são muito frágeis aos olhos do Todo-Poderoso. Não é porque está dando certo que Deus está presente. E nem é porque está dando errado que Deus não está com você. Se você está andando de acordo com a palavra, dando certo ou errado, saiba que Deus vai ser glorificado na sua história. Ou seja, Deus nos mede pela obediência. Por isso nós citamos no culto passado e repetimos hoje. A sabedoria que vem do alto, ser sábio e inteligente aos olhos de Deus, é em primeiro lugar temer a Deus. Está escrito que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ainda está escrito que é a própria sabedoria temer a Deus, ou respeitar a Deus. Segundo, ser sábio e inteligente aos olhos de Deus é amar a Deus. A verdadeira sabedoria consiste em amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você teme a Deus, quando você ama a Deus, isso é um reflexo do seu conhecimento de Deus. Demonstra o quanto você conhece a Deus de verdade. O quanto você tem experiência com Deus. Nós vamos continuar. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Qual? A que tem inveja, a que vive em campanha eleitoral, criando partidarismo. Ele continua dizendo: os que se gloriam e os que mentem contra a verdade. Ou seja, vivem em desobediência, mas fica se apegando ao que dá certo, ao que funciona, para tentar driblar a verdade. Ele diz: essa sabedoria não é do alto, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Vamos ler essa referência. Jeremias 4 e 22. Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes. A última expressão diz como? Talvez você já tenha conhecido gente assim, que tem uma sabedoria enorme, mas para fazer o mal. É uma astúcia concedida pelo diabo. Tem gente que para enganar, irmãos, os pais, para enganar o marido ou a esposa, para enganar a família, tem uma estratégia, uma astúcia. E aquela pessoa nunca precisou fazer um curso para isso. Mente, disfarça. A Bíblia diz que essa sabedoria aqui é terrena, é animal, é diabólica. O diabo sopra no entendimento dessas pessoas, inspirando-as nas estratégias sobre as quais ele é mestre. Como mentir, como seduzir, como manipular, como enganar. Há pessoas que elas têm uma habilidade para um conselho ruim.
Há um exemplo claro disso na Bíblia. Na casa do rei Davi. Jonadab tinha uma habilidade para dar um conselho. E ele deu conselho para seu irmão, para Aminon, em como ele iria ter a força, a sua própria irmã, para usufruir dela e depois jogar fora. Ele ensinou: você vai inventar que está doente, você vai pedir ao seu pai para mandar a sua irmã e vai dizer quem é que você quer. Quando estiverem os dois, você sabe o que fazer. Olha que estratégia maligna. Aminon estava em pecado, cobiçando a própria irmã. Mas ele não tinha a astúcia para levar à frente. Mas o diabo já tinha a pessoa que ele ia usar para dar um conselho. Acredita, ele soube como falar e o que dizer. Com base nisso é possível afirmar que há conselhos que são bons, mas são dados de forma errada. Às vezes os pais querem ajudar os filhos e estão tão envolvidos no desejo de ajudar que exageram na forma de falar, gritando, impondo. Isso é de pai, é de mãe, que ama, que não quer perder. Mas falta habilidade para essa conversa. Aí chega o fulaninho usado pelo adversário, falando bem mansinho, sabendo o que dizer, mostrando as vantagens em fazer, ensinando como manipular todas as circunstâncias para não ser descoberto. Desta vida cristã, e mesmo antes de me converter ao Evangelho, ou de ser convertido ao Evangelho, eu tive a infelicidade de ver uma irmã da igreja, envolvida no trabalho, traindo um marido, ou o marido, e se utilizando de uma pessoa descrente para dizer como é que ia fazer, como tinha que ser o encontro, como é que o marido não ia descobrir. Eu era um pré-adolescente e vi a arrumação dentro de casa. Como estavam conversando para fazer isso. Olha que coisa diabólica. E a palavra está dizendo, esse tipo de sabedoria é animal, é terrena, é diabólica. E nos tempos em que estamos vivendo, irmãos, em que isso está tão próximo das pessoas, você vai assistir a televisão e os conceitos estão lá. Você assiste um vídeo no YouTube, aparece uma propaganda empurrando esses conceitos. Um desenho animado está lá empurrando as pessoas para comportamentos antibíblicos, anticristãos. São os conselhos errados sendo dados da forma certa, se aproveitando da fragilidade emocional. Nós citamos aqui que é muito fácil você torcer por uma coisa errada. Você começa a assistir uma série, um filme, uma novela, daqui a pouco você está torcendo pela traição, você está torcendo pelo homicídio. O seu herói é um adúltero, o seu herói é um homicídio e você fica lá, está certo, é para matar mesmo, ele merece, é para trair mesmo, essa daí não vale nada. Vocês estão vendo que estas pessoas, por trás dessas obras, elas mostram essa sabedoria aqui? Até nas músicas mundanas, você percebe essa sabedoria aqui, animal, terrena e diabólica. Há músicas que ficam impregnadas na sua cabeça, mesmo que você não pare para ouvi-las. E quando você analisa as suas letras, elas estão desvalorizando a mulher, estão desvalorizando o casamento, estão desvalorizando
a comunhão com Deus, a fé cristã. Estão supervalorizando o amor, e alguém diz que o amor, de todas as formas, é válido. E no afã do romantismo, você começa a achar que é verdade, que todas as formas são válidas. Aí você começa a questionar cada uma das coisas. Espera aí, então amar um animal é válido? Não, isso aí também já é demais. E uma criança, não, isso aqui é crime, é pedofilia. Então a frase já caiu por terra. Não, mas todas não, você já excluiu duas. Daqui a pouco, não, mas e alguém do mesmo sexo? À luz da palavra de Deus, não. Isso é possível vencer porque é comportamento. Mas você está dizendo, não, se é todas, é todas. Vejam que por trás destas obras, por trás destes filmes, por trás destas músicas, por trás de tudo que há no mundo contra Deus, essa sabedoria terrena, animal e maligna está presente. E você só consegue descobrir isso se você tiver o Espírito Santo de Deus. Aí você começa a discernir, isso aqui não dá certo para mim não, eu sou crente. Isso aqui não dá certo para mim não, eu conheço a Bíblia, eu sou liberto, a verdade me libertou, isso não me aprisiona. Tiago diz, capítulo 3, vamos conferir. Onde há inveja, espírito faccioso, há toda perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente o quê? Pura. E sabe por que ela é primeiramente pura? Digam comigo, porque conduz à santidade. A sabedoria do alto é pura, porque ela te conduz à santidade. Vejam que a sabedoria terrena, animal, diabólica, ela te leva a fazer o mal. Foi o que lemos em Jeremias. Ela torna uma pessoa especialista do que é errado. Mas a sabedoria que vem do alto, ela torna uma pessoa especialista em como agradar a Deus. Ela gera em nós um senso de responsabilidade. Você entende? Eu preciso andar como Deus quer que eu ande. Isso aqui não dá para mim, eu vou renunciar. Eu estou confuso nisso aqui, eu vou buscar uma luz na palavra de Deus. E a palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa sabedoria, ela cria dentro de você um alerta. Quando você vai fazer uma coisa que desagrada a Deus, esse alerta é ativado. Sua consciência não fica adormecida. É aquilo que a gente diz assim: a cobrança do Espírito Santo veio sobre mim. Porque pelas Escrituras, pelo relacionamento com Deus, você está se tornando uma pessoa sábia para a vida eterna. A sabedoria que vem do alto, ela conduz à santidade. Ela não fica procurando meios de driblar a Bíblia. Não, mas isso aqui não é bem assim. Vejam que as pessoas que tentam driblar a Bíblia sempre é em benefício de uma coisa que é errada. Um dos textos mais usados entre os dribladores: não julgueis para que não sejais julgados. Não é assim? Toda pessoa que está fazendo uma coisa errada, quando você vai reclamar, ela diz: olha, pode não ter decorado nada da Bíblia, mas já lembra: não julgueis para que não sejais julgados. É assim? É uma coisa incrível. Só que o texto que diz não julgueis para que não sejais julgados, não está eliminando o julgamento. Está fazendo uma crítica ao julgamento precipitado. Porque o próprio Jesus disse que nós deveríamos julgar segundo a reta
justiça. Outra coisa, a gente está falando agora da sabedoria que vem do alto, mas comparando com a sabedoria demoníaca. Quem está andando errado se torna especialista em pecados alheios. Quando a pessoa é confrontada pela palavra, ela começa: mas e fulano que faz isso? E fulano que se senta ali, eu vi fazendo isso. E um pastor que passou aqui e fez assim. E fulano lá do outro lado do mundo. E um escândalo que apareceu agora em tal lugar. A pessoa sempre vai tirando o foco de si e apontando. Está errado, está errado, está errado. E esquece. E quando você aponta para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontando para você e um apontando para Deus. O justo juiz vai cobrar de todos estes, de todos que você já viu errar ou deixar de fazer o que é certo. Mas também vai cobrar de mim e de você. Os pecados alheios não são desculpa para nós andarmos errados. Por quê? Porque relacionamento com Deus envolve você e Deus. Não tem terceiros no meio. No seu relacionamento com Deus não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia, não tem amigo, amiga. É você e Deus. E quando for para prestar contas, quem vai prestar contas diante de Deus será você. Sabedoria que vem do alto, ela é pura. Segundo, olha o que é que diz Tiago. Ela é pacífica. Digam comigo, a sabedoria que vem do alto conduz à santidade e conduz à paz. Essa paz aqui não é você dizer: pronto, vamos se calar, mesmo estando tudo errado, porque eu não quero nenhuma coisa aqui, um clima pesado. Não é isso aqui não. Você tem paz na sua consciência e na sua alma, porque está fazendo o certo. Isso aqui não te coloca numa posição em que você tem que guerrear com todo mundo. Você entende que a sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Você está guerreando. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Somente os filhos de Deus, irmãos, são capazes de sentir paz no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra. Todo dia tem bombardeio contra a sua mente. Mas se você está em Cristo, se você está vivendo cheio do Espírito Santo, Deus te concede paz. Aí você pode dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, que os montes sejam transtornados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabedoria que vem do alto, ela te ensina
a vencer a ansiedade. Quantas vezes você fica sem dormir, sem paz? Você vive um dia em guerra, inquieto. Mas certa feita Deus se revelou a Gideão. E Gideão levantou um altar e disse: o nome deste altar será Jeová Shalom. O Senhor é paz. Terceiro lugar, esta sabedoria é moderada. Moderada. Tiago diz: pura, pacífica, digam comigo, moderada. Significa dizer que a sabedoria que vem do alto não torna você o dono da verdade. Você é escravo da verdade. Dono dela é Deus. Sabedoria é moderada, ela não admite radicalismos. Mas isso não quer dizer que ela não sustenta princípios. Os filhos de Deus, eles são equilibrados. Está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só quem sabe andar em extremos, irmãos, é Deus. Jesus disse que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe andar nos extremos. Nós não. A gente só sabe andar no meio. E a melhor coisa que um crente pode fazer é andar no centro da vontade de Deus. Sabe aquele paralítico lá em Cafarnaum? Ele foi colocado no meio. E foi curado por Jesus e perdoado dos seus pecados. Aquele homem com a mão mirrada, Jesus disse: levanta-te, vem para o meio. No meio, Jesus mandou ele estender a mão e ele foi curado. Sabe onde foi que Jesus venceu o diabo, o mundo, a morte? Na cruz do meio. Após a ressurreição, no livro do Apocalipse, ele estava no meio dos 7 castiçais. Ande no meio do centro da vontade de Deus, nem de mais e nem de menos. Sua fé não pode ser comprometida com radicalismo, nem com liberalismo, nem fazendo questão por tudo, e nem achando que nada a ver, tudo se encaixa ou se enquadra, não tem nada a ver. Nessa frase que é utilizada por tantas pessoas para viver de encontro à vontade de Deus, você precisa ser moderado. Tiago diz que essa sabedoria também é tratável. Digam comigo, tratável. A expressão significa capaz de ser persuadido. E mais interessante é que ser tratável é estar aberto ao diálogo, é ser capaz de conversar. De forma ainda mais profunda, Tiago está dizendo que quem tem a sabedoria do alto consegue se adaptar a qualquer lugar. Não é o crente onde chega que causa confusão, ele sabe viver do lado de quem faz confusão com sabedoria, porque a sabedoria dele é tratável. Irmão, não pode, é inconcebível a ideia de um servo de Deus, de um filho de Deus, onde ele chegar, o tempo fechar. As pessoas terem medo até de conversar com ele ou com ela, porque já sabe que vai virar uma confusão. Não tem cabimento. Quando o irmão fulano, a irmã fulana chegar, olha, se prepare que qualquer coisinha essa pessoa cisma, qualquer coisinha já tem raiva, já se sente humilhada. A
A sabedoria que vem do alto, ela é tratável, ela ensina você a viver perto de gente. Para mim, uma das piores vergonhas que a gente pode passar é alguém dizer com razão, porque dizer só por uma acusação não vale. Mas uma pessoa dizer com provas contundentes, fulano depois que foi crente, ficou pior do que quando não era crente. Porque depois que foi crente, ele ficou intratável. Não consegue mais conviver perto de ninguém. Irmão, isso não dá para a gente não. Que a sua presença em qualquer lugar seja sinônimo de bênção, de paz. Onde você chegar, que a presença de Deus chegue com você. E quando você abrir a sua boca, a sua palavra tenha cura. Ela seja capaz de produzir cura. Aleluia. Sabedoria que vem do alto é tratável. E ela é cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Como assim, pastor? Jesus disse que são bem-aventurados os misericordiosos. Viver com misericórdia é viver bem. Vejam essa referência em Provérbios 11, 17. Aleluia. 11, 17 diz: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Uma pessoa misericordiosa, ela faz bem à própria alma. Um exemplo claro citado pelo Senhor Jesus é aquele que chamamos de o bom samaritano. E ao ver um homem espancado, caído ao chão, ele ofereceu ajuda, sem receber nada em troca. Havia uma rixa entre judeus e samaritanos. E acreditem, os samaritanos eram a parte humilhada. Os judeus chamavam os samaritanos de cães. Era o termo que eles utilizavam para desprezá-los. Talvez aquele homem que estava caído já tivesse usado esse termo em relação a samaritanos. Esse homem não ganharia nada ajudando ele. Na verdade, talvez ele ganhasse até prestígio entre os samaritanos, se ele tivesse colocado em prática aquele ditado: quando vi um morrendo, acabo de matar. Talvez ele fosse até aplaudido entre os samaritanos. Você sim conseguiu revidar aquilo que a gente recebe todo dia. Mas esse homem tinha a graça de Deus do seu coração. E ao invés de revidar, ele exerceu misericórdia. Pagou, teve prejuízo financeiro para colocá-lo na estalagem e ele ser tratado das suas feridas. É assim que quem tem o Espírito Santo de Deus procede. Você exerce misericórdia porque recebeu misericórdia. Nós só estamos aqui porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Só quem já recebeu misericórdia fica de pé, por favor.